Atenção, porque o Índice Geral de Preços ao Mercado, o IGPM, passou a subir 0,94% em dezembro, em resultado que ficou abaixo do esperado e encerrou 2024 com alta acumulada de 6,54%. Mostraram dados divulgados pela Fundação Getúlio Vargas nesta sexta-feira. Acabaram de sair esses números. A expectativa em pesquisa da Reuters era de avanço de 1,10% e o resultado mensal ainda mostrou desaceleração ante a alta de 1,30% no mês anterior. Vamos falar com a Mari sobre isso. O que você analisa, o que você traz de olhar para esses números, Mari? Bom, Rafa, a gente tem que, enfim, abrir depois os números e entender um pouco mais em detalhe o que veio eventualmente abaixo da expectativa, mas do nosso ponto de vista, como a inflação é uma das questões que estão aí, no fim, sendo o termômetro, né, do tamanho dos possíveis problemas da economia, é positivo que ela não venha que ela vem abaixo do esperado, quer dizer, ela alinha um pouco o ritmo de uma questão que a gente vem conversando, é claro que é o IGPM, a gente tem outros índices, né, mas o IGPM, ele talvez esteja trazendo aí um pouco esse alinhamento de que alguns dos movimentos que preocupam o mercado, que geram insegurança, não necessariamente estão permeando de maneira plena ali a economia real, né? Ou seja, a economia tal como as tomadas de decisão no campo do consumo e da produção. E isso é importante, Rafa, porque a gente viu aí um grande movimento de fluxo em relação ao câmbio internacional, com certeza vai impactar a inflação, não tem como daqui para frente, mas é importante dizer que ao longo desse mês, ao longo desse processo, isso não necessariamente já impactou a inflação e a atividade econômica negativamente no período, né? Então, acho que é importante, acabou de sair, tem que olhar com detalhe, mas a princípio, não ser um susto inflacionário é algo bastante desejável, né? Então, é importante aí sempre lembrar também, se viesse muito abaixo, significa que a atividade econômica deu uma parada com medo, que também não é bom. Por isso que é importante olhar o dado para entender o que foi que não veio acima, para saber se indica problemas no ritmo de alguns mercados ou não, se simplesmente é que a relação entre produção, demanda e oferta está indo de maneira equilibrada. Se for isso, ótimo. E é importante a gente avaliar, até porque muito da incerteza, muito do que a gente tem visto da turbulência e muitas das medidas do Banco Central foram tomadas por causa desse aquecimento da economia. Então, esse índice pode estar indicando, como você disse, aí preciso dar uma olhada com uma lupa maior no porquê desse índice estar assim, mas ele veio abaixo um pouco da expectativa de mercado. Será que, de fato, a economia não está tão acelerada assim, tão aquecida assim, quanto o mercado está imaginando, né? Pode ser um sinal positivo. Aquecida a economia está, mas isso não é ruim. Aquecimento significa ocupação da nossa massa de trabalho, né, na nossa capacidade produtiva, capacidade de acesso. Num país desigual como é o Brasil, Rafa, ter economia aquecida é um sinal, é uma boa notícia, não é ruim. Qual que é o problema? Quando esse aquecimento, ele se dá acima da capacidade que a gente tem de responder produtivamente. Então é isso, muita gente consumindo, mas não tem gente trabalhando e produzindo a contento. Aí é o problema, por quê? Qual que é a variável que mostra que essa relação que cresceu mais, que aqueceu mais do que deveria? Justamente a inflação. Por isso que eu estou dizendo aqui que é importante entender o detalhe do índice, né? A gente fala de índice geral de inflação, não é um setor ou outro, mas o índice geral, se ele estiver realmente subindo com muita intensidade, ele está indicando esse aquecimento além da conta. Veja que o valor geral para o ano ainda é considerado alto, tá? Sobre patamares 6,54, se não me engano, que é a expectativa que está dando. Isso mesmo, 6,54. Ainda é um pouco considerado super, mas o ritmo é muito importante. E como teve esse movimento maior de questionamento sobre a capacidade nossa da economia de dar conta do aquecimento que vinha acontecendo no segundo semestre, ele está fechando num patamar mais estável, é um sinal de que esse aquecimento precisa ser olhado com cuidado, não é dar giro de um lado para o outro, não é virar um transatlântico tentando dar cavalo de pau, entendeu, Rafa? Acho que é um pouco isso. A gente viu um dezembro muito movimentado e a economia brasileira é grande, ela é complexa, ela é cheia de déficits importantes sociais que precisam entrar na conta para a gente não derrubar o nosso barco e acabar pior do que a gente começou. Pois é, e muito bem lembrado isso que você falou, né? Quando a gente fala sobre economia aquecida, é que ela não pode estar aquecida demais a ponto, bem que você falou, da gente não conseguir suprir essa demanda que existe, né? Mas num país como o Brasil, tão desigual, com tanta gente que tem tão pouco, o aquecimento da economia significa que tem mais gente empregada, que tem mais gente consumindo, que tem mais gente conseguindo fazer alguma coisa na casa, enfim. Então é importante fazer esse adendo, né?
Sim, sim, essa é o fundamental. Assim, agora, quando a gente tem isso, né, não é só dar o acesso ao consumo, mas como é que a gente inclui produtivamente daí essa população. E aí tem essa adaptação mesmo, tem que ser possível que o mercado reaja fazendo negócios, incorporando as pessoas, ganhando em produtividade, que é o outro lado que a gente fala que é fundamental para a economia. Dar acesso e aumento de produtividade, que significa cada um poder trabalhar e com o seu trabalho produzir mais individualmente ali. Então, essa é a etapa que eu acho que a gente está ali, que é crucial se a gente pensar estruturalmente mesmo na economia brasileira, que não é só olhar, né, o dia a dia de câmbio, é fundamental, câmbio, juros, tudo isso é muito importante, mas como que está a nossa estratégia para crescimento de produtividade, por exemplo? O que falar sobre isso e aí qual o papel tanto do setor privado quanto da política pública nessa melhora do ambiente de produtividade? Isso às vezes fica mais afastado do debate e é fundamental, Rafa. Vamos ver então exatamente os números certinhos que inclusive você estava acompanhando na tela. A gente tem ali na primeira linha o IGPM, a gente tem o resultado de agora que foi divulgado, 0,94%, que era esperado 1,10% e a gente na projeção anterior tinha de novembro tinha 1,30%. Já na segunda linha, o IPCA 15, acumulado dos 12 meses, divulgado agora 4,71, o que era esperado 4,82 e 4,77 no ano passado. Aí o IPCA, o taxa de desemprego, que é a última linha ali, ó. A gente tinha 6,1, 6,1, a projeção era exatamente essa, 6,1, e ano passado 6,2. Agora a gente tem uns números mais certinhos, Mari, que dá pra gente analisar um pouquinho melhor, né? Acho que, via de regra, pegando aí o IPCA 15, que também tem esse efeito daí mais diretamente relacionado à nossa meta, indo para 4,71, é acima da banda superior da meta, que é o que preocupa o mercado. Então, isso é um fator que tem que estar na mesa. No entanto, o número que está saindo agora, esses resultados estão aparecendo, apesar de estar acima, está acima dentro da expectativa de acima. O que é importante, porque está alinhando aí um pouquinho a noção de quais são os efeitos dos acontecimentos sobre essa variável que é tão importante. E aí, aparentemente, os efeitos, pelo menos do que a gente sabe até aqui, os efeitos eles não são tão piores do que o cenário anterior, ou seja, tem espaço, tem margem para que as decisões sejam tomadas de maneira responsável e cautelosa para que tenha realmente um país num rumo de crescimento mais sustentado. Eu acho que é isso que importa, Rafa. A gente estava falando sobre a questão social, alinhado à questão econômica, é isso, eu preciso de fôlego de crescimento. O Brasil é muito grande, ele tem muitas possibilidades, a economia é muito complexa, está numa fase complexa, a gente sempre traz aqui a mudança no perfil de consumidor, a mudança na questão energética, as variações em termos de preocupação com ganhos de produtividade e de otimização que envolvem as várias fusões, tem muita coisa acontecendo. E o empresário brasileiro, a economia brasileira tem que reagir a tudo isso. E aí é dar um pouco tempo ao tempo, é claro, permeado pela guerra cotidiana, aí vem o dólar, aí vem o Trump, aí vem o Fed, aí vem a guerra na Ucrânia, e vem o Congresso com mais emendas, vem as dúvidas sobre o pacote fiscal, mas tudo isso não pode perder de vista a raiz. E a raiz tem que ser como crescer, qual é o processo de desenvolvimento que vai avançar, vai criar produtividade, vai dar conta do que é a demanda da economia, que é fazer a possibilidade do nosso acesso a imaterial ser ampliado e generalizado dentro do país, né? Ter mais gente podendo ter acesso a bens, estar vivendo bem e com segurança. E olhando os índices, né, o IGPM 0,94, a expectativa do mercado era 1,10, IPCA 4,71, a expectativa 4,82, IPCA 15 mensal 0,34, a expectativa era 0,45. A régua do mercado estava muito elevada, Mari? Parece que sim, Rafa, parece que sim, parece que está, não sei se a gente precisa colocar o muito aqui, mas estava mais elevada do que veio na realidade, é importante só adaptar. É por isso que eu estou trazendo um pouco essa coisa mais estrutural, mas é um pouco nesse sentido. Se a gente for tomar toda a decisão econômica, né, de maneira muito abrupta, provavelmente a decisão acaba sendo exagerada. É um pouco essa, talvez, o cenário, a mensagem aí, pelo menos nesse momento que a gente tenha. O que é isso? Olha, o tamanho do risco da inflação talvez seja menor do que o que está se colocando. Não é que não haja, mas ele talvez seja menor. Pelo menos os resultados que a gente está vendo agora demonstram uma leve baixa em relação à expectativa. E, Rafa, vale dizer que ao longo do ano todo, os índices, tanto de produção quanto de inflação, vieram relativamente sempre surpreendendo as expectativas para o lado positivo. Ou seja, mais ativação econômica e menos inflação do que se esperava, tá? Então, é
tem uma tendência aí de um certo desajuste que talvez precisa ser medido para a gente poder ter, de repente, criar menos problemas daquelas crises anunciadas, né? Como eu acho que vai ter crise, a crise acaba acontecendo, porque eu tomo decisão como se ela existisse. Isso é muito comum no mercado financeiro e muito comum, principalmente no mercado de câmbio. E o IGPM é muito conhecido também por ser a inflação do aluguel, né, Mari? Aí queria entender, nesse momento em que a gente tem mesmo renovação de muitos contratos e tal, é uma variação significativamente pequena, né? Mas de que forma quem está renovando o contrato pode usar essa mudança aí para poder tirar alguma vantagem? Se a gente pensar no IGPM nos últimos anos e a questão do aluguel, a gente lembrar lá na época da pandemia, ele atingiu as alturas, né, Rafa? Ele reflete muito esse perfil e agora está um pouco mais estável. No mercado, isso significa que para remarcação de preços, o ideal vai ficar melhor para quem está ali tentando, na verdade, renegociar e ficar sem grandes reajustes. Sabe que a economia brasileira tem um outro problema da inflação que é muito debatido, que é o excesso de indexação. E o IGPM e os aluguéis são um desses modelos de indexação. O que é isso? Como a gente viveu um trauma inflacionário muito grande, a gente faz negócio já pensando sempre em atualizar, né? Então, você pressupõe que a atualização monetária ela é o mínimo necessário e coloca isso em contrato. Então, de alguma maneira, o preço do passado, né, a inflação passada, a gente empurra ela para o futuro. Se foi 6,5, eu vou reajustar o meu contrato e vou jogar 6,5 para aumento de preço do período seguinte, né? Porque eu acabo empurrando isso para o futuro. Então, toda negociação que pega o passado e joga para o futuro acaba também sendo uma certa pressãozinha, porque ele quase que estabelece o patamar mínimo da inflação. Daí para frente a negociação vai ser tentando ganhar um pouquinho mais e pode ser inflacionário. Então, tem esse lugar também da gente muito olhar para a inflação como mínimo, que talvez seja uma cultura que precisasse dar ainda uma diminuída um pouco maior aqui no país, mas faz parte do trauma e da necessidade mesmo, às vezes, de você se proteger enquanto agente econômico das perdas que acabam sendo colocadas em função da inflação. E em relação aos índices que acabaram de ser divulgados, a taxa de desemprego veio em 6,1%, alinhada com o mercado, 6,1% também, mais baixo em relação ao índice anterior, de 6,2%, Mari. Mais ou menos estável, né? Só um patamar que a gente tem dito que a economia está... Quando a gente fala de economia aquecida, também é isso, é de uma ocupação bastante alta da população, né? Economicamente ativa. É disso que se trata. As pessoas que podem trabalhar estão trabalhando. Logo, se eu quiser produzir mais, quem vai poder trabalhar? Essa é um pouco a pergunta. Quando a gente fala de aquecimento, é isso. É interessante que as pessoas estejam empregadas, mas se vai continuar tendo uma pressão por mais consumo, por mais produção, então cada pessoa empregada tem que produzir mais. Por isso que a gente esse índice tem a ver com a possibilidade de aumentar a produtividade. E aí, só sempre tentando aí ajudar no dominó da economia, qual que é o risco, né, que a gente tem que ficar muito atento? Esse é um fator importante para o futuro. Como está todo mundo empregado, como está aquecido, às vezes aumenta a barganha para aumento de salário, e aí a gente vai ter depois todas as negociações aí no começo de ano, aumenta o salário e não aumenta a produtividade. Isso também é um fator de pressão inflacionária, Rafa. Quando as pessoas, exatamente porque está todo mundo empregado, elas conseguem demandar um pouquinho mais de salário, mas elas não necessariamente estão gerando mais renda, mais receita efetiva, mais coisas mesmo na economia, mais itens. Aí é o tal do espiral do gatilho que está salário e preço, porque o preço sobe, salário sobe, preço sobe, salário sobe, e aí sim pode ter uma desancoragem mais significativa da inflação. Não é o que estamos vendo, mas esse é o medo que também está por trás de algumas das expectativas de mercado e que vale a pena olhar. Então, sim, é bom estar empregado, mas é empregado gerando equilíbrios aí do ponto de vista de produção e demanda, sem pressionar demais o salário e com ele um empurrão adicional para a inflação. E você acha que os índices que saíram agora de manhã, eles de alguma forma vão ajudar a diminuir a fervura do mercado? Tem que entender exatamente a formação da expectativa da fervura, né? O que está gerando a fervura? Me parece que a fervura toda está muito mais direcionada à gestão da política fiscal do que aos dados concretos aí da economia em si, né? Então, deve importar mais ainda para a fervura o Lira, essa discussão sobre as emendas, as negociações futuras ainda do pacote, do que propriamente esse índice. Até porque o índice ele vem um pouco abaixo, né? Não é
a gente às vezes fica em busca do cálice sagrado, assim, de uma coisa que defina que está tudo bem, né? A inflação veio um pouco abaixo, ela ajuda, mas não é definitivo. E aí as expectativas vão sempre se formar em cima das dúvidas, né? Das dúvidas e das incertezas para o futuro, onde volta a questão fiscal, que é onde está pairando a insegurança. Então, o governo provavelmente vai sair a público também falando mais da força que tem a economia brasileira. Ele não está errado, a economia aparentemente realmente está bastante robusta, mas sim, a questão fiscal ainda é um temor. A possibilidade de alta de juros que veio é um temor adicional, porque vai questionar mesmo essa força aí da economia em termos de crescimento. Então, as peças continuam no jogo, continuam no tabuleiro, com a incerteza sendo a marca. Rafa, talvez se tiver mais resultados positivos, o governo se posicionando de maneira mais intensa a respeito disso, colocando a questão fiscal também para o jogo, de qual que é o plano de maneira mais completa, de repente aí sim a fervura vai poder baixar. Mas agora acho que ainda não. Talvez o ano novo abaixe um pouco a fervura mais do que necessariamente esse índice. Maravilha, Mari. Então vamos consolidar os números que acabaram de sair, vamos acompanhar exatamente. Então vamos lá. A gente tem no IGPM, o resultado ficou em 0,94%, expectativa de 1,10% e anterior 1,30%. O IGPM apresentou desaceleração em relação ao mês anterior e veio abaixo da expectativa do mercado. Essa desaceleração reflete menor pressão nos preços ao produtor e consumidor, além de influência de variáveis como commodities e mão de obra. Agora o IPCA 15 acumulado em 12 meses, anual de dezembro. Resultado ficou em 4,71%, expectativa um pouquinho mais alta, 4,82% e anterior 4,77%. O IPCA 15, prévia da inflação oficial, ficou levemente abaixo da expectativa e desacelerou em relação ao acumulado anterior, indicando um controle inflacionário consistente ao longo do ano. Agora a taxa de desemprego no Brasil, índice de novembro, resultado ficou em 6,1%, alinhado com a expectativa do mercado. O índice anterior tinha ficado em 6,2%, portanto um décimo, acima. A taxa de desemprego manteve-se estável em relação à expectativa do mercado, mas, como eu ia dizendo, apresentou leve melhora comparada ao dado anterior, refletindo alguma recuperação do mercado de trabalho.